Boa noite. Olá. Estamos entrando ao vivo para iniciar mais uma live. Quero desejar boa noite a todas vocês. Yuri, que acabou de entrar. A Geni, Rosamar, boa noite a todas vocês, alunas queridas que estão sempre aqui para prestigiar os nossos encontros toda quarta-feira e todo sábado. Dida, Elaine Carvalho, todas vocês. Hoje é 5 de julho de 2023. Uma quarta-feira e, como eu já disse, estamos iniciando mais uma live. Então, todas são muito bem-vindas ao mundo encantado do mosaico moderno. E eu me apaixonei pelo mosaico moderno quando eu já estava para me aposentar. E eu fiz de minha missão de vida ensinar as mulheres que elas podem sim se reinventar fazendo peças lindas e originais em mosaico moderno, mesmo começando do zero. Eu senti sim muita insegurança ao iniciar essa minha jornada no mosaico moderno. Por isso, eu já te respondo, Jane. A Jana quer saber se é preciso verniz nas mandalas. Eu não uso verniz em nenhum trabalho de mosaico. Nenhum, nem mandala, nem para que vai ficar exposto, porque as pastilhas e os azulejos que nós usamos já são brilhantes, bonitos. Você pode sim passar um lustramóvel, uma cerinha, para proteger o rejunte, que a única coisa que estraga no mosaico com o tempo é o rejunte. Então, de tempos em tempos, você pode passar um protetor de rejunte. Eu passo um lustramóvel, espero um pouquinho o lustramóvel penetrar no rejunte, depois eu limpo o excesso que ficou na pastilha, porque esse excesso não penetra no vidro nem no azulejo, ele só penetra no rejunte. Então, voltando aqui, eu estava dizendo que eu iniciei a minha jornada quando eu já estava para me aposentar e tudo que é novo, que nós nunca fizemos, nós sentimos um friozinho na barriga, um medinho, uma insegurança. E por isso que eu escolhi como tema de hoje falar sobre as inseguranças que podem estar te paralisando. Então, são inseguranças comuns que paralisam mesmo qualquer pessoa. E eu vou começar dividindo a minha audiência em grupos diferentes. Eu enxergo 4 tipos de pessoas quando eu olho as pessoas que estão interessadas no mosaico moderno. Então, com certeza, eu vou explicar os 4 grupos que eu selecionei, que eu vou explicar para vocês, e eu vou pedir para vocês verificarem em qual desses grupos você se encaixa. Com certeza, vocês que têm interesse no mosaico moderno, que estão me acompanhando, vão se encaixar em algum dos grupos. Então, se vocês puderem ir comentando, eu me encaixo no grupo 1, eu me encaixo no grupo 2, eu agradeço bastante. E antes de começar a relacionar esses grupos e as inseguranças de cada grupo, que são diferentes, eu dividi em grupos justamente por isso, porque as inseguranças são diferentes em função daquele momento em que você está vivendo ou de coisas que você já viveu. Então, eu vou pedir para vocês deixarem um like, no dedinho no coração, assim o Instagram já avisa mais seguidores que nós já estamos ao vivo. Isso ajuda bastante o algoritmo. Quanto mais likes eu tenho, mais pessoas são avisadas que nós já estamos conversando sobre a nossa paixão, que é o mosaico moderno. Então, obrigada a todas vocês. Oi, Fernanda, tudo bem?
Então, o tema de hoje são inseguranças que paralisam. E como eu disse, eu vou dividir as pessoas em 4 grupos, tá? Então, veja em qual grupo que você se encaixa. Eu vejo mulheres, no grupo 1, eu vejo aquelas mulheres que desejam começar a fazer mosaico, mas se sentem inseguras porque acham que não vão conseguir aprender a fazer mosaico moderno. Então, elas têm uma insegurança que impede ela de tomar a iniciativa de começar o mosaico moderno. Essas são as mulheres do primeiro grupo. Já eu vejo outras mulheres que já fizeram mosaico anos atrás, conseguiram fazer e hoje não faz mais mosaico. E sentem inseguras em recomeçar devido à sua experiência anterior. Então, eu já fiz mosaico há 10, 15 anos atrás e eu me sinto insegura de voltar a fazer mosaico. Então, tem pessoas que estão nesse segundo grupo. E as inseguranças delas são diferentes das mulheres do primeiro grupo. Já as mulheres do terceiro grupo são aquelas que já fazem mosaicos, mas aqueles mosaicos rústicos ou apenas faz revestimentos e desejam melhorar a qualidade de suas peças e não sabem ainda se isso é possível, se elas vão conseguir aperfeiçoar as suas técnicas e sair do mosaico rústico para um mosaico mais fino, mais bem delineados, coisas do tipo. E o quarto grupo de mulheres são aquelas que já fazem mosaicos, mas sentem insegurança em relação aos seus mosaicos. Tem vergonha de mostrar as peças para outras pessoas, não tem coragem de aceitar encomendas. Então, é um quarto tipo de mulher que ainda estão inseguras, apesar de já saber fazer mosaico, já estar dominando as técnicas, mas ainda falta aquela confiança para desabrochar no mundo do mosaico moderno. Então, se vocês se identificarem em algum desses 4 grupos, enquanto eu for falando sobre as inseguranças de cada grupo, eu vou pedir para vocês dizerem, eu me encaixo nesse grupo 1, nesse grupo 2, no 3 ou no 4. Isso para mim me situar aonde está a maior parte da minha audiência, para mim me deter em mais detalhes para esse grupo específico. Então, o meu desafio durante essa live é ajudá-las a superarem esses medos e inseguranças. E para quê? Para você também aprender a fazer peças lindas e originais em mosaico moderno, como muitas alunas. A Yuri diz que está na turma 4. Então, daqui a pouco, nós vamos falar da turma 4. Então, no decorrer dessa live, eu espero ajudá-las, cada uma de vocês que estão em cada um desse grupo. Pelo menos é essa a minha proposta. E no final da live, eu vou mostrar a mandala que eu já preparei para o desafio do mosaico moderno, que vai começar dia 24 de julho. Então, a Rosa Mar falou que também acha que está no 4, pois sente insegurança em acertar encomendas. Então, é uma coisa assim bem comum, essa insegurança. Em cada estágio que a pessoa está, ela tem um nível de insegurança diferente. Então, fiquem comigo, nós vamos conversar sobre o que motiva essas pessoas a terem insegurança, para elas terem a consciência. O primeiro ponto é ter consciência dessa insegurança para depois vocês darem o primeiro passo para superar essa insegurança. Então, como eu disse, fique comigo, porque no final da live você vai conhecer a mandala que eu fiz para o desafio do mosaico moderno. Sempre que nós temos a Semana da Artesã Moderna, eu preparo uma mandala diferente
que vai ser o kit da mandala. Eu fiz uma mandala diferente dessa vez, ficou bem bonita, falta só rejuntar. Eu vou mostrar para vocês no final dessa live. Oi, Matilde, tava com saudade de você. Um beijão no coração. Tava pensando em você hoje, eu ia até te mandar uma mensagem. Espero que esteja tudo bem com você. Então, eu vou começar com os motivos que deixam inseguras as mulheres do primeiro grupo. São aquelas que acham lindas as peças de mosaico moderno, mas acreditam que não nasceram para trabalhos artísticos. Você sabe o que eu mais escuto com frequência? Você tem o dom para o mosaico, é uma artista, mas eu não tenho habilidades manuais, não tenho facilidade para pintar, desenhar e nem para tricô e crochê. Então as pessoas acham que eu faço peças lindas e originais porque eu tenho o dom e elas nem imaginam que o meu background é o mesmo de muitas dessas mulheres do grupo 1, porque eu também não tinha dom artístico, não desenvolvi essas habilidades ao longo da minha vida e eu me propus a aprender-se ao mosaico moderno já na idade moderna, já na idade madura. Estão me perguntando o que é o mosaico moderno. O mosaico, já a gente continua, o mosaico, como toda arte, ela é dividida em mosaico clássico e mosaico contemporâneo. Eu gosto mais de falar mosaico moderno do que o mosaico clássico, do que o mosaico contemporâneo. Mas mosaico contemporâneo e mosaico moderno são sinônimos. Então eu vou explicar um pouquinho rapidinho. O mosaico clássico é aquele mosaico que surgiu lá na antiguidade e que fundamenta o mosaico contemporâneo também. Então, eles basicamente eram feitos com as pedras disponíveis, né, na natureza, mármores, coisas do tipo, davam a martelina e o tagliolo para cortar essas pedras e faziam aqueles mosaicos que se você vê todo em cubinho, quadradinho, que é uma técnica diferenciada para fazer esses mosaicos no estilo romano, o mosaico no estilo bizantino, que parece muito nas igrejas, com aquelas imagens assim um pouco esticada. Esse é o mosaico clássico. O mosaico moderno ou mosaico contemporâneo é o que surgiu mais na atualidade, em que você usa ferramentas modernas, materiais modernos, que ficou bem mais fácil de se fazer por causa dessas facilidades da modernidade. Perdeu a rigidez das regras do mosaico antigo. Basicamente é essa a diferença. E se você acompanha os meus trabalhos no canal, você só vai ver exemplos de mosaico moderno, porque eu não tenho nenhum trabalho de mosaico romano, nem mosaico bizantino, não é a minha praia. Então, os mosaicos que vocês veem nos meus canais são todos mosaicos modernos. Não sei se eu fui clara na explicação, mas essa é a diferença básica entre o mosaico clássico e o mosaico moderno. Então, voltando aqui ao tema de hoje, se você está no grupo 1, que você acha bonito, você gostaria de fazer, mas não dá o primeiro passo porque acha que não tem dom. Não vai conseguir porque eu não tenho dom para artes, eu não tenho dom para pintura, eu não sei desenhar. E isso é muito comum, muito mais comum, e você não está sozinha, apesar de muitas pessoas não se darem conta desse medo. Elas nem se aproximam de um trabalho manual, de um trabalho artístico, porque o subconsciente já bloqueia essa pessoa. Então ela está perdendo a oportunidade de aprender alguma coisa, de se dar a chance de aprender alguma coisa diferente, porque existe esse bloqueio manual mental, desculpa. Que esse bloqueio mental é um paradigma que ou você construiu ao longo do seu tempo, ou você ouviu
quando você fez algumas tentativas na escola, as crianças cometiam bullying com você por causa dos seus desenhos, né? Que sempre tem aquela criança mais habilidosa que faz desenhos lindos e as suas pinturas poderiam assim não ser assim tão bonitas. Então, isso vem ao longo do tempo fazendo condicionamentos na sua cabeça, achando que você não consegue desenvolver esse lado, essa sua habilidade. É uma coisa normal de todo ser humano que vai fazer uma coisa diferente. Então, nós precisamos superar, tá? Eu tenho que reconhecer, sim, que existem pessoas especiais que têm uma facilidade para aprender, por exemplo, várias coisas mais do que outras pessoas. Por exemplo, vamos dar um exemplo que vocês vão conseguir me acompanhar. Aprender outros idiomas. Idiomas também é um paradigma para muitas pessoas. Existem pessoas, muitas pessoas, que falam mais de 3 línguas fluentemente. Então, essas pessoas, você acha que ela tem o dom para as línguas, ela pode realmente ter mais facilidade. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir aprender uma segunda língua, como por exemplo o inglês, né, que é muito importante. Só porque você não tem facilidade para línguas. Então as pessoas acham que quem fala é porque ou nasceu com pais que já falam essa língua ou tem mais facilidade. Mas mesmo aquelas pessoas que têm essa facilidade, a não ser que nasceu nos Estados Unidos, para ela chegar lá, mesmo que chegou com mais rapidamente, com menos tempo, ela também precisou de se dedicar, estudar e praticar, principalmente praticar. A língua também exige prática. Então, se você não nasceu especial e acha que precisa de dom para as artes, não acredite nesse paradigma, porque o mosaico moderno é composto de várias técnicas de corte, colagem e acabamento. E você precisa, assim, conhecê-las, treiná-las, e você também vai conseguir fazer essas peças lindas e originais, como eu e muitas das minhas alunas que já venceram essa insegurança normal de toda principiante. Eu também tive essa insegurança no início, mas eu superei como? Procurando orientações de mestres do mosaico da atualidade. Então, quando eu comecei a minha jornada há 5, 6 anos atrás, é uma jornada relativamente curta, eu também procurei orientações de pessoas que já estavam aonde eu desejava chegar. Então eu procurei estudar, ver que tipo de trabalho que mais me atraía. Desde o início o mosaico clássico não me atraiu muito, o mosaico antigo, né? Eu achava assim muito rígido. E eu já desde o início, então eu nem cheguei a treinar, a cortar pedras com martelina, tagliolo, que são coisas bem mais difíceis. Então se a pessoa começa por esse mosaico, às vezes ela se frustra e para, porque ela está começando a escalar de uma montanha de médio porte. Então é sempre aconselhável você começar com ferramentas mais fáceis de manusear, mais baratas, inclusive. Economicamente é mais viável você trabalhar com o mosaico moderno do que o mosaico clássico, o mosaico antigo, que só trabalha com pedras, com mármore. Então ele é bem mais trabalhoso e mais difícil. Então, eu digo para vocês que é possível que você aprenda
seguindo técnicas. Tudo são técnicas, caminhos a serem seguidos para você chegar lá. E outra coisa que também me perguntam muito as iniciantes que ainda não fazem mosaico é se é preciso aprender a desenhar para fazer mosaicos. A resposta é não. Você não precisa saber desenhar e não precisa entrar numa escola de desenho para desenhar alguma coisa e depois trabalhar com o mosaico em cima disso. Não é um pré-requisito, não há necessidade. Eu também, o meu desenho é aquela bolinha, aqueles pauzinhos para fazer o corpinho do bonequinho, os bracinhos, as perninhas. Isso é o máximo do meu desenho. Eu devo dizer que agora, de tanto olhar moldes, meu desenho até melhorou um pouco, mas dificilmente eu desenho alguma coisa que eu vou fazer. A única coisa que eu desenhei foi uma lhama, quando eu precisei fazer um quartinho para minha sobrinha, a filhinha da minha sobrinha, que era a lhama. E eu não achava lhama nenhuma no tamanho, eu fiquei olhando algumas lhamas e desenhei. Foi a única coisa que eu desenhei como base para o meu mosaico. Eu uso muito o quê? O Google. O Google é a ferramenta que serve para tudo. Desde para você saber o significado de uma palavra que você não sabe, para você traduzir do português para o inglês, do inglês para o português, tudo você encontra no Google e de graça. O que eu procuro? Se você pesquisar lá no Google, desenhos para colorir, por exemplo, é o jeito que eu pesquiso, porque vem só o desenho, facilita muito para você copiar. Vamos supor que você quer fazer um pássaro, um beija-flor, você procura lá, pássaros para colorir. Então vai aparecer vários desenhos, você verifica qual que você gosta mais, você vai ter uma experiência para saber qual que é mais difícil, qual que é mais fácil de fazer. E você imprime esse desenho, manda ampliar, manda diminuir, de acordo com o trabalho que você está pensando em fazer. Mas essa etapa de pesquisar os desenhos, baixar no Google, é uma segunda etapa. Porque se você... Sueli, o Insta tá normal, você está aqui no Insta. O Facebook e o YouTube, a minha filha Flávia tá tentando transmitir simultaneamente. Eu não sei se ela conseguiu transmitir no Facebook e no Instagram. Mas eu tô aqui só com uma câmera e tá, na minha opinião, normal. Talvez o seu Wi-Fi aí tá com problema. O restante das pessoas está normal? A Fernanda disse que está normal, sim. Então, acho que deve ser alguma coisa no seu Wi-Fi aí. Então, voltando aqui, quando você procura um curso, você vai aprender, como é o caso do nosso curso Juntas no Mosaico, você não vai ter que sair procurando desenho, porque todos os desenhos que eu ensino no curso, eu dou o molde para as pessoas fazerem. Então, baixa da própria plataforma do curso o molde, os desenhos que eu ensino, e são mais de 15 trabalhos diferentes. Então, se você tem essa preocupação de não saber desenhar, não sabe usar o computador para baixar os desenhos no Google e tudo mais, isso vai ser um problema que você vai ter mais para frente, mas até lá já vai ser superado, porque nós também ajudamos nessa etapa. Então, se você não tem dom, se você não sabe desenhar, isso não será uma desculpa para você não iniciar no mosaico moderno. Não é desculpa para você não iniciar, porque as minhas alunas e eu mesma somos provas vivas que mesmo sem habilidades nós conseguimos sim fazer essas peças lindas e originais. Então, se vocês me acompanham, vocês já viram os meus trabalhos, os trabalhos de várias alunas que eu posto na comunidade. Então, a conclusão que nós temos é que não precisa ter dom. Você precisa ser, sim, humilde, tá?
Aceitar começar do zero. Seguir orientações de um mentor. Porque dessa forma a sua insegurança será superada. Se você tentar sozinha, dificilmente essa insegurança vai ser superada. Mas seja humilde, não queira começar com trabalhos mais elaborados. Começa do básico. Começa, se você está fazendo um curso, começa das primeiras aulas, não pule nenhuma aula, vai seguindo um método que todo curso que se propõe a dar um treinamento sério tem um método, como o meu curso tem um método que foi compilado com a minha experiência e com os meus aprendizados, e eu acabei chamando esse método de AFC, Aprenda Fazendo Certo. Então, seja humilde, admita que você precisa de ajuda, tá? E você vai deslanchar, você vai sim fazer peças lindas e originais. Aí, essas foram as inseguranças do primeiro grupo, aquelas que querem começar. Mas tem aquelas pessoas do segundo grupo. São mulheres que já fizeram mosaico lá no passado e talvez essa experiência não foi muito legal. E lá no subconsciente fica uma mensagem que não vale a pena experimentar novamente. Então também é uma coisa que às vezes está lá e a mulher nem se dá conta que foi alguma tentativa que ela fez no passado. Ela fez, conseguiu fazer até, mas achou difícil e ela nem se atreve a se aventurar de novo. Então, esses são os bloqueios mais difíceis, são aqueles bloqueios que estão no subconsciente. Você precisa se dar conta que você tem esse passado que está te parando. E uma coisa que eu quero dizer para você que está nesse grupo é que se não deu certo, tá? Lá no passado, muitas pessoas pensam assim: quando eu era jovem, eu já não consegui, já não me dei bem. Mas e agora que eu já estou na melhor idade, vai ficar muito mais difícil. Então, é um raciocínio bem comum. Aquilo que a gente tentou no passado e não se deu bem, ou não gostou, ou não sentiu prazer, às vezes tem isso. Eu achei chato, eu achei monótono, e agora que eu estou mais velha, dificilmente eu vou conseguir aprender. Mas, primeiro de tudo, eu quero dizer que não existe limite de idade para iniciarmos um novo aprendizado. Quando você quer aprender alguma coisa, basta querer. Nós temos o caso da nossa querida aluna Olga Moreira, que iniciou o mosaico aos 84 anos. Tem vários trabalhos, vários testemunhos dela na minha rede. Então hoje ela já tem 85, tem feito as peças, ela não faz peças muito grandes, que ela também tem problema de artrose com a idade. Ela faz aqui, peças pequenas para não ficar pesado e tudo mais. Então, idade não é um fator limitante para você começar no mosaico moderno. E, como você disse, eu fiz no passado. Hoje, você não é mais a mesma mulher de anos atrás. As ferramentas atuais evoluíram muito. E hoje temos, por exemplo, a Torquês de Roldanas, que foi criado exclusivamente para mosaicistas. Muitas pessoas não conhecem essas ferramentas aqui. Quando eu comecei, eu falei para o meu marido que eu precisava comprar uma ferramenta de Roldanas. Ele falou, mas o que é isso? Porque ele gosta muito de trabalhos manuais, assim, mexer com casa. Ele tem uma oficina com todo tipo de ferramenta. E ele nunca tinha visto uma Torquês de Roldanas. Como outro dia
me perguntaram também que não conheciam essa turquesa. Então, quem começou a fazer mosaico há 20 anos atrás, dominou o corte da turquesa reta. A turquesa reta também serve para cortar pastilhas. Mas quando eu comecei, já tinha essa turquesa de rodanas. Então, eu não domino a técnica de cortar pastilhas com a turquesa reta. É possível, faz um pouco mais força. Eu vejo mosaicistas mais antigos, pegam a turquesa reta e trabalham só com ela muito bem. Mas se você está começando, começar por aquilo que facilita. Por que eu vou pegar o caminho mais tortuoso se nós temos ferramentas que não são caras? Por R$100 você compra uma ferramenta simples que vai permitir que você corte as pastilhas de vidro com mais facilidades, treinando e dominando o corte, tá? Antigamente, muito antigamente, eu ia até pegar uma turquesa, a turquesa reta que nós temos hoje tem essa mola aqui, ó, que ajuda. Cadê a minha turquesa reta? Tá aqui. Ó, essa turquesa que nós usamos, que se encontra em lojas, tem essa mola aqui, ó. Então, é muito fácil. Você aperta e ela abre. Se você olhar as turquesas reta que pedreiro usava, não tem essa mola, elas são mais compridas, tem até um cabo maior para fazer menos força. Então, até a turquesa reta foi adaptada para nós mosaicistas. Então, nós temos ferramentas apropriadas para trabalhar. Então, se você dá uma pesquisada no Google, turquesas para azulejista, coisa do tipo, ó, presta atenção se tem essa mola. A maior parte não tem, que são as ferramentas de pedreiro, tá? Tem outras ferramentas que também evoluíram para facilitar a nossa vida, como o corta-fácil, tá? A princípio, você vê as pessoas ensinando a usar o corta-fácil para azulejos, tá? Ele tem uma vide aqui, depois você põe e separa, mas ela também funciona para cortar pastilhas. Se você quer cortar no meio, você risca e separa e o corte sai bem preciso. Que eu tenho uma pastilhinha que já está cortada, se eu passar no meio aqui, olha, eu fiz um risco no meio e a hora que eu venho aqui, ó, eu divido ela para o encaixe perfeito. Então, ou você usa a turquesa de rodanas, que é bem fácil, ou você pode até usar o corta-fácil. Então, eu já postei vários vídeos dando dicas de usar essas ferramentas. Então, procura no meu Instagram, alguns pela capa eu já falo, como fazer cortes retos em pastilhas. Tem uns 3, 4 vídeos com dicas para você acertar o corte. Mas, apesar de ser uma ferramenta especial, ela não é uma varinha mágica, que você faz assim, plim, e o corte sai perfeito. Não é uma varinha mágica. Você precisa aprender a usar, treinar o corte e não pode desistir facilmente. Então, se você já começou, já fez mosaico lá atrás, esquece, tá? Essa experiência, porque hoje é muito mais rico, é muito mais fácil. É que nem os carros, né? Quando você aprendeu a dirigir 50 anos atrás, 40, 30, os carros não tinham direção hidráulica, você tinha que mudar a marcha, tinha que aprender a fazer rampa para subir, o carro andava para trás. Hoje não, os carros já têm direção hidráulica, você não precisa mais mudar a marcha, é tudo mais fácil.
tudo evoluiu. E o mosaico moderno não é diferente. Você não precisa ficar cortando pedrinhas todas do mesmo tamanho. Existem azulejos lindíssimos que você pode trabalhar, combinar cores, desde cores frias, azul, até as cores quentes, como vermelho, laranja. E o brilho e a resistência dos azulejos e pastilhas fazem com que o seu trabalho vá ficar bem duradouro. Então, uma peça que você faz hoje vai continuar linda, brilhante por muitos e muitos anos. Então, se você já viajou para a Europa, já teve a oportunidade de contemplar esses mosaicos de milhares de anos. E eles duram muito, muito mais. E ele surgiu justamente para isso, para substituir aquelas pinturas em telas, pinturas em aquarelas, que tem muito mais fama, porque elas ficam feias com o tempo, né? Perdem o brilho das cores da tinta. Existem profissionais treinados para restaurar pinturas de quadro desses pintores famosos. Já no mosaico existe o trabalho de restauração, sim, mas é para recompor aqueles mosaicos que foram destruídos por guerras, por bombas, porque só uma bomba que pode realmente destruir um mosaico, porque ele pode ficar ao sol, à chuva, ele continua bonito e brilhante, sem perder o seu encanto. Então é uma das vantagens. Se você fizer um mosaico, vai passar para os seus filhos, para os seus netos, e isso é muito gratificante. Então, se você tem no seu inconsciente alguma coisa que te para, de alguma recordação, que você ficava com dor na mão para cortar as pastilhas, os azulejos que eram grossos, só trabalhava com porcelana 10x10, você usava martelo só, sujava tudo, esparramava pedrinha para todo lado. Esqueça, porque agora, com as técnicas e com as ferramentas novas, não acontecerá mais isso. Você pode ficar com dor no braço se você passar o dia inteiro cortando pastilhas, 8 horas, daí vai dar dor. Mas normalmente os nossos trabalhos são pequenos, eu não faço trabalhos grandes, minha praia não é fazer grandes murais, é mais decorativo, utilitários. Então você normalmente pode fazer 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, corta alguns, vai colar outro trabalho, vai rejuntar outro trabalho. Então não existe até a possibilidade do ler, se você usar com inteligência os recursos. Porque você uma hora corta, pastilha é um tipo, cortar azulejo é outro tipo, colar é outro tipo de movimento que você faz com as mãos. Então é diferente do crochê, que você fica lá só fazendo isso aqui e pode sim dar ler, porque você faz sempre aqueles movimentos, que nem datilógrafo, fica lá datilografando aqueles movimentos repetitivos que podem dar essas doenças e lesionar o seu braço. Então, precisa sim seguir orientações para você não se machucar. As ferramentas não te machucam. As pessoas falam, eu vou me machucar com as ferramentas. Não machuca. Você pode sim fazer um furinho ou outro no dedo, mas não com a ferramenta, com a pastilha de vidro, porque é vidro, você corta, se ficar com uma pontinha pode furar. Se você for limpar sua bancada com a mão, não faça isso, porque você vai se machucar também. Então, nós já falamos das inseguranças do primeiro e segundo grupo, agora nós vamos para o terceiro grupo. Alguma de vocês estão no primeiro ou segundo grupo? Deixem um comentário aí se você está ou no primeiro ou no segundo grupo, para mim saber. Quem são as mulheres do terceiro grupo? São aquelas que já fazem mosaico de um modo intuitivo, tá? Que se acham autodidatas e têm recebido até elogios e até aceitam encomendas, tá?
Mas só que às vezes elas se ficam frustradas, e porque elas fazem sempre as mesmas peças, tá sempre copiando mosaicos de outros artistas, não tem criatividade, então ela fica assim um pouco estacionada e acredita que não vai conseguir evoluir, porque não tem criatividade. Então é muito comum as pessoas também dizerem que não tem criatividade. Mas eu digo uma coisa, que criatividade atrai criatividade. Eu já falei em outras lives que o mosaico ou outro trabalho manual proporciona um bem-estar, tá? Nós vamos nos sentindo bem enquanto nós estamos fazendo o mosaico, e esse bem-estar estimula a nossa criatividade. Não só no mosaico, como em outras áreas da vida, por exemplo. Você vai exercitando, você vai tendo ideias, você vai compartilhando as suas ideias e você vai perceber que a sua criatividade para solucionar problemas vai aparecer na sua vida profissional, vai te ajudar em aquelas pequenas probleminhas de relacionamentos que nós temos em casa, relacionamentos pessoais, que a gente não vê saída. Você acaba desenvolvendo criatividades e vendo alternativas que normalmente você não vê. Nas suas viagens de férias, você acaba sendo mais criativa até na escolher um roteiro. Quando você vai preparar um jantar, e assim vai. Então a criatividade, todas nós temos. Nós mulheres com toda certeza, porque nós fazemos muitas coisas. Mesmo que não trabalhou esse lado artístico, é muito difícil você, uma mulher na nossa idade, nunca ter preparado um almoço, um jantar, uma refeição. Então, isso também exige criatividade. Não que você tenha que saber fazer tudo, mas você pega um livro de receita, vai fazer uma receita, você tem que adaptar aquela receita se você não tem todos os ingredientes em casa. Então, tudo isso você usa a sua criatividade. E peças lapidadas, tá? É muito importante, tá? Quando você se inspira em trabalhos que você encontra no Pinterest, você vai ser criativa, mesmo que você está se inspirando em trabalhos, em mosaicos de outras pessoas, porque você vai usar as cores que você tem. Às vezes você vê uma mandala bonita, mas você não tem aquelas cores. Você vai adaptar aquele trabalho com os materiais que você tem. E o que é mais importante, você pode até fazer um acabamento mais bonito do que aquele que você viu no Pinterest, porque as peças lapidadas que fazem um encaixe perfeito no desenho e a cor certa do rejunte vai fazer uma grande diferença no seu mosaico. E as pessoas que estão à sua volta vão dar mais valor, tanto para você como para o seu trabalho. Porque as pessoas percebem, as pessoas não sabem por que um mosaico é mais bonito que o outro. Mas elas sabem dizer, gosto mais desse do que daquele. Porque essa percepção não é consciente, mas as pessoas sabem qual tipo de trabalho que agrada mais visualmente. E uma pessoa treinada, com olhar treinada, pode te explicar o porquê que esse trabalho não é tão valorizado como esse aqui. Então, se você tem alguma insegurança, já faz mosaico, você pode sim superar se você tiver o apoio de um profissional mais experiente que mostre para você os pontos cegos que precisam de melhorias. Que eu vou fazer um trabalho atrás do outro, de uma forma, olhando o trabalho do outro, copiando, eu não percebo aonde estão as minhas deficiências. Então, os pontos cegos é muito comum acontecer quando a pessoa segue sem uma orientação.
E temos o quarto grupo, que são as mulheres que não se sentem confiantes com seus trabalhos em mosaico e deixam os trabalhos guardados e não mostram para ninguém. Então, isso acontece muito com as mulheres que fazem mosaico sozinha, que não tem com quem compartilhar. Então, vamos supor, você aprendeu com um professor, comprou um curso, aprendeu a fazer o mosaico, você está seguindo a técnica certa, e não está ainda confiante, você não tem com quem compartilhar o seu trabalho com pessoas com o mesmo interesse que você. Então fica difícil você começar a adquirir confiança. Existe também aquelas mulheres que têm um nível, um senso crítico muito alto, tá? Nunca ficam satisfeitas com seus trabalhos. Esse é um outro problema desse grupo, tá? Que é o nível que ela exige dela mesma é muito grande. Então, se tem uma pecinha torta, ela vai lá, descola, cola de novo. Qualquer coisa, ela acha que o trabalho não tá bom. E eu quero ressaltar 2 pontos de atenção para esse grupo de mulheres. Trabalho manual está sujeito a pequenas imperfeições. Afinal, nós não somos uma máquina, né? Uma máquina programada para fazer tudo igual, igual, igual. É normal, é aceitável essas pequenas diferenças no corte, na colagem, no espaçamento entre as tecelas, tá? Isso eu nem insisto tanto, que sejam sempre aquele 2 milímetros de distância entre as tecelas, não pode ter 1 entre 2. Não é isso que faz a diferença, porque depois nós trabalhamos com um rejunte de acordo para apagar essas pequenas diferenças. Então isso também até não é uma coisa que eu bato muito com as minhas alunas, mas tem pessoas que você vê alguns trabalhos perfeitos, que a distância entre as tecelas, qualquer uma que você olha, tem sempre 1 milímetro, 2 milímetros, e é bem trabalhado isso. Mas essas pequenas diferenças é a prova que o trabalho é humano, tá? Hoje, eu alerto as minhas alunas, tem programas de computadores que transformam fotos, paisagens em mosaico. Então você olha assim, nossa, que perfeição, né? E você olha assim, tá perfeito? Não é trabalho humano. Você percebe que foi um recurso de transformar uma imagem em mosaico. Então você vê as tecelas todas iguais, tudo direitinho. Então, isso não é mosaico, é uma arte gráfica, tá? Então nós podemos ficar iludidos pensando que nunca chegaremos nessa perfeição. E eu aviso que não é para chegar mesmo nessa perfeição, porque isso não existe, tá? Então, ainda em painéis grandes, é até mais fácil, porque você usa todas as pastilhas grandes, não precisa ficar recortando muito. Então, fica até mais fácil. Agora, trabalhos pequenos, como em A3, em A4, em que você tem que cortar a pastilha, cortar o azulejo, é o desafio maior ainda que fazer um pássaro grande no mural, porque daí você está trabalhando com as pastilhas maiores e é até mais fácil, que não precisa tanto recorte. Então, o que eu tenho que dizer para você, mulher perfeccionista, aceite as suas limitações e acompanhe a sua própria evolução, comparando os seus primeiros mosaicos com os atuais, tá? Então você vai perceber a evolução que você teve quando você faz uma retrospectiva dos seus trabalhos. E tem um outro ponto que eu falei que eram 2 pontos. O segundo ponto é participar de uma comunidade de mulheres com os mesmos objetivos e desejos. Um local onde você vai ficar mais à vontade para compartilhar os seus trabalhos. Você vai estar aberta a receber críticas construtivas que vai te mostrar
aonde você pode melhorar, vai receber elogios e incentivos que vai fazer com que a sua confiança aumente, ao ponto de você sentir orgulho do seu trabalho para postar nas redes sociais e até receber encomendas de amigos e até estranhos. Então, como tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai ouvir as pessoas falando que o seu trabalho está bonito, que o seu trabalho pode ser melhorado aqui, daí você vai melhorar, você vai perceber que melhorou. Então você vai ouvir tanto que você vai acreditar no seu potencial e vai conseguir sim aceitar encomendas para trabalhos. Se você ainda está inseguro e alguém quer encomendar um trabalho para você, eu aconselho que você, por exemplo, aceite a encomenda e não cobre nenhum adiantamento. Fala, eu vou fazer sem compromisso, tá? E depois você dá uma estimativa de preço, se a pessoa vai poder pagar, você faz. Então você vai perceber que você vai conseguir deslanchar. E a hora que a cliente ficar feliz, você vai ter mais confiança. Então, essas são algumas dicas que eu preparei, que eu pensei para vocês que ainda têm algum ponto de medo em relação ao mosaico. Eu espero que eu tenha conseguido quebrar algumas de suas inseguranças. Comente aqui se você entendeu melhor, se você se enxerga em qual desses grupos, se você tem alguma insegurança ainda que eu não mencionei, que eu poderia estudar e trazer numa outra live. A Ana Lúcia disse que tem dificuldade para dar preços. Existem técnicas para calcular preços. É um bônus do meu curso, porque a minha proposta do meu curso é hobby, porque todo mundo começa com hobby, mas tem um bônus que eu ensino a precificar com técnicas diferenciadas para você aprender a dar o preço para o seu mosaico. Então, porque existem vários pontos que nós temos que considerar quando nós vamos valorizar o nosso trabalho. Então, nesse bônus do curso Juntas no Mosaico, eu explico essas algumas formas de calcular e precificar seu mosaico, tá? Então, eu já falei muito, agora eu quero mostrar a mandala que eu fiz para o kit mandala do próximo desafio da Semana da Artesã Moderna, que vai acontecer na última semana do mês. Então, nas 2 próximas semanas, nós teremos 4 lives por semana. Já vou me adiantar. Então, teremos live sábado agora, normal. Essa semana é quarta e sábado. A semana que vem, nós teremos lives quarta, quinta, sexta e sábado. Depois, na outra semana, quarta, quinta, sexta e sábado, eu vou convidar alunas novas para participar das lives. Porque na última semana nós teremos o desafio do mosaico moderno e a mandala que eu fiz para presentear com os materiais é exatamente essa daqui. Observe que ela é diferente das outras versões do desafio. Eu usei umas pedras maiores, tem pedras de mármore. Aqui eu usei, no centro eu usei cacos de vidro temperado. Aqui eu fiz uma florzinha com essa pastilha aqui. Então tá percebendo que essa pastilha aqui ela tem um brilho, ela é diferente, um brilho sextavado. Então, é uma pastilha em tons de bege que vai para uma das mulheres que vão participar da Semana da Artesã Moderna. Então, é uma outra mandala diferente das versões anteriores. Então, vamos
Espero que vocês tenham gostado. Ela não está ainda rejuntada. Vocês prestem atenção nessa versão. Depois nós vamos rejuntar e mostrarei na live de sábado. Então deixem a sua sugestão, que cor que vocês acham que eu devo usar que cor de rejunte que vai valorizar esse trabalho, que não vai estragar. Tem um desafio grande, porque eu tenho 2 efeitos diferentes que eu tenho que dar. Eu tenho que dar um efeito diferente aqui no craquelado e também aqui. Então eu estou pensando com carinho como que eu vou rejuntar para manter no mínimo tão bonita quanto está agora, porque às vezes o rejunte estraga o trabalho, ou então valorizar ainda mais a peça. Então essa é a mandala do kit que a vencedora vai receber para fazer em sua casa. Então são vários tipos, tamanhos. Aqui a maior, depois vai diminuindo o tamanho para o centro. Então é uma mandala que eu gostei bastante de fazer. Eu gosto muito de marrom, bege, depois do preto é a minha cor preferida. Então eu agradeço a participação de todas vocês. E não poderia faltar uma frase para vocês refletirem essa noite. É que a nossa perfeição consiste em saber que não somos perfeitos. Então é uma coisa muito importante ter a consciência que nós não somos perfeitos e não buscar essa perfeição. Nós devemos fazer o melhor que nós conseguimos com o conhecimento e as experiências já adquiridas. Alguém aqui falou que não domina os cortes. Tudo bem, é treino e técnica. Você precisa treinar as técnicas de corte, você vai dominar. E você não espera a perfeição já nos primeiros cortes. Você vai perder pastilhas porque não vai dar certo nos primeiros cortes. Então, sempre compre um pouquinho mais de pastilhas quando você vai fazer um trabalho, se você está no início. E permita-se sentir prazer e a felicidade de elaborar e concluir o seu mosaico com os recursos que você possui. Não espere ter todos os azulejos e pastilhas para iniciar um trabalho. Comece com o que você tem. Confie e persista. E você vai sim se surpreender com o resultado. Então eu quero pedir que vocês que ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, corre lá, procure por Denise Mosaico, se inscrevam, comecem a seguir o meu canal do Facebook e também o Instagram. Então eu quero deixar um beijão a todas vocês. O nosso próximo encontro será no sábado às 14 horas e eu vou trazer essa mandala rejuntada para vocês verem como ficou. Combinado? Então um beijão a todas vocês e até quarta-feira. Fique com Deus, tenha uma noite bem gostosa de sono e até sábado, se Deus quiser.